Bom, o vídeo de hoje eu quero tratar sobre a lógica e a construção da verdade no processo. E vou fazer menção aí em alguns tipos diferentes de processo e como que a verdade ela se manifesta nesses processos. Acho que é importante para todos nós que trabalhamos no direito de entender primeiro o que que é a verdade e como que ela vai sendo gerida a depender de que tipo processual nós estamos lidando. Então, para começar a falar sobre isso, eu trouxe aqui alguns tópicos que eu considero interessantes, de epistemologia do direito, e aí eu vou me valer das duas áreas de formação, tanto no direito como na filosofia, que eu acredito que existe um ponto em comum ali muito vantajoso, em que pode ser extraído muita coisa bacana das duas áreas. Então, falar da epistemologia jurídica e o que eu vejo com as três verdades, a diferença entre a verdade absoluta, a histórica e a que consta nos autos, que é a processual, diferença dos estándares probatórios entre o processo civil e o penal, o peso da prova em cada um deles, o risco do erro judiciário, como que isso muda. Aí eu vou para Charles Peirce com a lógica da abdução, raciocínio, os tipos de raciocínio que nós temos, como que a gente chega a conclusões lógicas. Falar sobre a mente humana e a falha da memória, e entrando num assunto voltado à questão da prova que é produzida no processo, testemunhal principalmente. E aí eu queria trazer alguns autores que eu considero interessantes, principalmente o Bacon, com relação às armadilhas mentais, que a gente chama de heurísticas, a falsa imparcialidade do julgador. E aí passar aqui um apanhado aqui no final sobre Baudrillard, Byung-Chul Han e o colapso da prova digital. Então, para começar, epistemologia jurídica e as três verdades. Primeiro, o que é epistemologia? Episteme quer dizer conhecimento. E logia é estudo. Então, epistemologia etimologicamente, o estudo do conhecimento. E como assim estudar o conhecimento? É a gente entender da onde vem o conhecimento e qual é a valoração que esse conhecimento tem. Então, é basicamente um trabalho filosófico de tentar regredir a forma com a qual o conhecimento nos é apresentado para tirarmos daí conclusões válidas sobre esse tipo de conhecimento e como que a gente tem acesso a ele. E basicamente assim, como que a gente pode associar algo como verdade? A gente faz uma reconstrução que ela é narrativa. E sob esse ponto de vista, eu dividi aqui em três tipos de verdade. A verdade absoluta. A verdade absoluta ela é uma verdade que ela está num plano que é inacessível. Não existe a verdade absoluta. Se nós nos referimos à reconstrução narrativa, no final das contas nós estamos conceituando de que depende de uma reconstrução, depende de uma narrativa, depende de um ponto de vista. Então a verdade absoluta, ela por si só, ela é uma abstração, ela está num plano de inacessibilidade. E aí nos baseamos na verdade, a verdade que ela pode ser real, e a verdade real é o fato como ele ocorreu na realidade. Essa é a verdade real. A verdade processual, no entanto, elas são ela se refere àqueles fatos que existem para o mundo do direito. Então perceba o seguinte, você está lá num processo e que você precisa produzir determinada prova, um processo civil, por exemplo, e expirou o prazo para a produção dessa prova. E imagine que da produção dessa prova dependa basicamente a análise do pleito que está sendo ali deduzido em juízo. Se não houve a produção dessa prova, é como se essa verdade ela não existisse. Não existe no processo. Daí, depois nós vamos falar, eu vou falar num próximo slide, sobre como que os juízos civil e penal, como que eles atuam de forma diferente nessa reconstrução narrativa e qual que é a valoração daquilo que a gente traz para o processo. E aqui eu queria trazer Aristóteles, eu considero que é de extrema valia, porque Aristóteles ele vai falar da teoria da correspondência.
como que a gente produz, através dessa reconstrução narrativa, como que a gente chega a uma verdade, como que a gente chega a uma conclusão daquilo que é válido, e aí não do ponto de vista processual, mas abstraindo para a realidade como um todo. E o Aristóteles, ele escreve, isso aqui a gente vai encontrar na Metafísica de Aristóteles, que acaba sendo um livro no qual ele faz essa correspondência com a realidade. E o que Aristóteles ele vai fazer um paralelo, e daí que é a teoria da correspondência, que ele vai basicamente dizer o que é dito, aí ele vai comparar o que é dito com o que, como as coisas são, o que se pode depreender das coisas na realidade. E aí é a teoria da correspondência, porque se houver uma correspondência entre essas duas coisas, aí ele vai chegar à conclusão. Qual a conclusão? Da produção da verdade. Então, muito do nosso pensamento que remonta a essa filosofia helênica, e Aristóteles é esse primeiro dos três grandes filósofos ali daquele período antes de Cristo, aquela produção toda filosófica que a gente vai remontar a Sócrates, Platão e Aristóteles. O Aristóteles é aquele que ele faz toda uma compilação de conhecimentos e é muito da nossa cultura que é inspirada no helenismo, ela vai basear a ideia da verdade na teoria da correspondência de Aristóteles. E nós teremos ao longo de toda a história, ao longo principalmente da Idade Média, pensadores que vão questionar esse tipo de produção de verdade, porque eles vão verificar que nessa ideia da correspondência entre o que é dito e o que acontece na realidade, podem ocorrer ruídos. Então, para trazer para a nossa realidade, nós dizemos que a Terra gira em torno do Sol. Se houver na realidade uma prova de que isso é de fato o que acontece, nós temos a conclusão de que essa narrativa ela é verdade. Mas nós vamos encontrar, deixa eu ver onde é que eu coloco isso aqui, vou colocar aqui embaixo. Nós vamos encontrar, muito tempo depois, três pensadores que vão questionar essa teoria da correspondência e vão jogar luz nesse tipo de pensamento, outros questionamentos que são, eu considero, igualmente valiosos e interessantes para toda essa temática. Então, um dos primeiros assim que vão criticar essa teoria do Aristóteles é o Kant. Que o Kant vai analisar a teoria da correspondência e ele vai basicamente questionar o que nós conhecemos da realidade. Aí ele vai pautar a crítica dele nessa parte aqui do meio, na realidade. Como que a realidade ela se apresenta a gente? A realidade é aquilo que a gente vê ou é apenas como se aparenta para o que a gente vê? Será que a realidade ela tem em si um aspecto realmente de corresponder ao que as coisas, a como as coisas são? Ou será que a nossa visão ela é deturpada de alguma maneira? Então, para o Kant, o Aristóteles ele tem um problema na teoria da correspondência exatamente porque se nós temos um problema na averiguação da realidade, toda essa teoria da correspondência ela cai por terra. E aí a gente vai ter um outro filósofo ali também depois do pensamento do Kant, que é o Nietzsche. O Nietzsche ele vai questionar exatamente a questão da verdade, que ele vai dizer que não existe uma verdade objetiva, que é uma verdade absoluta. Todo tipo de conhecimento da realidade ele vai se pautar numa questão de interpretação. Então, para o Nietzsche, essa questão dessa associação entre o que é dito e o que é a realidade repousa numa questão que é frágil, porque se baseia na interpretação. Veja que é diferente do pensamento do Kant. O Kant questiona como a realidade nos é apresentada. Se a realidade que nos é apresentada é
de fato a realidade ou ela só nos é apresentada dessa maneira. Há uma variação bem sutil, mas que deturpa totalmente o entendimento. E para o Nietzsche não, remonta numa questão realmente de interpretação. A observação da realidade sob o viés do observador. E aí nós temos um terceiro. Esse terceiro também vai tecer críticas ao Aristóteles, que é o que dá ruim de escrever. Cadê? Deixa eu apagar. Foi. Que é o Wittgenstein. Ficou horrível aqui o final da Wittgenstein. O Wittgenstein ele vai se pautar numa questão mais de linguagem, de dizer que a forma com a qual nós observamos a realidade, ela se pauta muito na expressão da nossa linguagem. E que como a nossa linguagem ela vai variar, a linguagem ela é de certa forma o filtro que nós usamos para a compreensão da realidade, tudo aquilo que nós colocamos em palavras, ele tem um filtro, ele passa de fato por uma abstração, né? Aí a gente pode remontar até uma ideia platônica, a ideia de que quando a gente fala até um conceito de mesa, não existe uma mesa perfeita, existe uma mesa num sentido abstrato, quase que irreal, e existe aquilo que a gente denomina como mesa. Então, o Wittgenstein ele vai bater nessa tecla, e eu acho interessante trazer que são 3 autores extremamente importantes e relevantes que questionam essa teoria da correspondência de Aristóteles, e não é a única teoria que nós temos para a construção daquilo que se considera verdade. Nós vamos ter a teoria da coerência, e a teoria da coerência ela vai se basear basicamente numa consistência lógica de ideias. Então, independentemente de entre o que é dito e o que é a realidade existir um liame, para a teoria da coerência, o que vale é, sob argumentos lógicos, nós termos uma coerência entre essas questões. E é uma das teorias que acabam saindo um pouco ali da correspondência, elas entram num atributo mais lógico e mais de uma análise com esse contexto lógico da realidade. A teoria do pragmatismo é uma teoria que, na verdade, ela se contenta com o que funciona na prática. A prática ela é mais importante do que a abstração. E se funciona na prática, não interessa da forma com que funciona. Então, se formos buscar, por exemplo, o modelo heliocêntrico, é como se eventualmente desenvolvêssemos um modelo geocêntrico em que o Sol girando em torno da Terra funcionasse com adaptações. E se funciona, essa é a verdade. Funciona, então, beleza. Não interessa o que acontece na realidade. Se funciona, essa é a verdade. E a teoria do consenso, nós vemos isso muito, principalmente no mundo atual, na política atual, é uma ideia de que é um acordo racional entre pessoas. A gente vê muito nas religiões. Não interessa se temos uma base lógica de coerência, de correspondência ou até mesmo pragmática. Se as pessoas concordam que as coisas funcionam dessa maneira, então é assim que funciona. Eu trouxe aqui Michel Tarufo, que apesar de se chamar Michel, ele é um homem, um jurista italiano, que ele traz essa frase, que o que não está nos autos para o direito não existe no mundo. Mas nós precisamos avaliar de fato, porque para o Tarufo a verdade processual é aquela que se deduz, é aquela que é, depois vamos ver a diferença entre dedução, indução e abdução, mas o processo ele faz uma reconstrução narrativa, que é exatamente essa ideia da epistemologia jurídica. Como que chegamos à verificação da verdade nos seus vários termos e nas mais variadas análises que podemos fazer dela. E aí eu trouxe aqui a ideia do tabuleiro da prova, que é uma dicotomia entre como a verdade se apresenta
para o processo civil e como que a verdade se apresenta para o processo penal. Então nós temos aqui como estándares probatórios que no processo civil o que acontece é uma preponderância das evidências. E no processo penal, nós precisamos agir além da dúvida razoável. O objetivo do processo civil é a pacificação de conflitos. No caso do processo penal, nós temos a proteção da liberdade individual. Então, perceba que é interessante porque esse standard, na verdade, ele é uma régua de medida. Então, como que nós vamos averiguar tanto o processo civil como o processo penal? E quando a gente fala que no civil a gente tem uma preponderância de evidências, a gente tem, na verdade, um juízo de probabilidade. Então, se temos a valoração de uma prova, e se uma prova ela demonstra, como colocar aqui matematicamente falando, que ela é 60% certa e uma outra é 40%, a de 60% ela vai preponderar. Exatamente porque no processo civil estamos com o objetivo de pacificação de conflitos, mas o risco é um erro patrimonial. E o erro patrimonial, por mais que nenhum erro seja aceitável, mas numa preponderância de erros, é natural que o erro patrimonial ele vai ser muito mais aceitável do que uma afronta à dignidade, do que a prisão de uma pessoa que, sem a produção nos autos contra ela, a prisão de uma pessoa sem provas. Então, naturalmente, nessa régua de medida que fazemos entre o processo civil e o processo penal, nós temos essa carga filosófica. O processo penal ele não foi feito para punir, né? Na verdade, ele foi feito como um escudo que protege o cidadão do poder do Estado. Quem fala isso é o Aurí Lopes Júnior, um jurista, que o Estado ele tem todo esse ius puniendi e o processo penal ele se reveste como uma ferramenta, uma garantia para que o indivíduo ele não seja alcançado pelo Estado de forma injusta. Então essas garantias que nós temos, como ampla defesa, o contraditório, o indúbio pro réu, todas essas garantias elas são, na verdade, amarras que são feitas ao Estado juiz para que o juiz ele não haja sem perpassar dessas partes. Então é necessário que, para que uma pessoa seja condenada num processo penal, que você haja além da dúvida razoável. Não pode haver dúvidas sobre a participação de uma pessoa ou a questão da autoria, a prova da materialidade, isso não pode haver dúvidas, diferentemente do processo civil. Então perceba que quando analisamos a questão de verdade, né, dessa questão toda de epistemologia jurídica, nós valoramos a depender do processo e com base, com certeza, no objetivo de cada um desses processos, como que chegamos a conclusões sobre o que de fato aconteceu, o que seria verdade, o que existe no mundo jurídico, e aquilo que não ocorreu, aquilo que ficou apenas na abstração processual, na criação ali no meio do caminho de produção de prova e que não se demonstrou a parte correta. E aí na questão voltando para o processo, eu acho interessante analisar a abdução, que é uma lógica trazida pelo Charles Peirce. Charles Peirce ele vai falar sobre formas de produção de prova, como que o raciocínio se dá em vários momentos. E para que a gente entenda o funcionamento para o Charles Peirce, é importante que a gente entenda outros tipos de raciocínio antes do dele. E esses são raciocínios naturalmente explorados em filosofia, o dedutivo e o indutivo. E eu quero trazer aqui porque que, na opinião do Charles Peirce, e é o que usamos no processo, por que não podemos nos valer nem do raciocínio dedutivo, tampouco do raciocínio indutivo. O raciocínio dedutivo é aquele que se baseia na lógica dessa certeza. Então ele parte de uma ideia, de uma regra geral, analisa um caso
e chega a uma conclusão. Então, a gente tem muito a ideia, por exemplo, de que todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, partimos de um raciocínio amplo, geral, de que os homens são mortais, enquadramos uma pessoa, no caso Sócrates, nessa lógica, e a partir do momento que temos essa lógica sendo efetuada, nós chegamos a uma conclusão. É quase que uma utilização de um raciocínio com base naquela teoria da correspondência do Aristóteles. E o raciocínio dedutivo, ele se baseia muito nessa lógica da certeza, porque ele praticamente fecha o caso, né? Se temos uma afirmação geral que se prova verdadeira e uma situação específica que se enquadra nessa afirmação geral, nós temos a perfeita junção entre a fala geral e o exemplo ali específico. Isso é muito usado em matemática, na ideia de lógica formal. Então, quando nós temos, por exemplo, a relação de Pitágoras dos catetos com a hipotenusa, nós nos baseamos a uma regra que é geral, pegamos naturalmente, se temos ali um triângulo que é retângulo, ele vai se utilizar na proporção ali entre catetos e hipotenusa e até numa relação de seno, cosseno, tangente, de uma lógica que foi trazida a priori numa fórmula matemática. Então, é um raciocínio dedutivo. Por que esse raciocínio ele não pode ser usado no processo? Porque para a gente chegar a uma verdade dentro de um processo, a gente se vale de várias, de muitas variáveis. E é muito difícil que uma situação específica ela se adeque a uma conceituação geral. Casos são casos diferentes. E o raciocínio dedutivo, por isso, não pode ser usado dentro de um processo tanto penal como civil. O raciocínio indutivo ele se baseia na lógica da probabilidade. Ele não fecha totalmente a questão da certeza como o raciocínio dedutivo, porque ele faz, de certa forma, um pouco do oposto. Ele se baseia primeiro em informações individuais e particulares, vai analisando o padrão e estabelece uma conclusão. É a base da ciência experimental. Nós temos ocorrência de fatos análogos, parecidos, similares, e aí com base nisso nós elaboramos uma regra de relação entre as coisas. Então, o exemplo que é interessante ser dado é, se você percebe que o ferro ele dilata quando aquecido, o cobre dilata quando aquecido, o alumínio dilata quando aquecido, logo o metais dilatam quando aquecido. Perceba que o raciocínio indutivo ele baseia a lógica dele nessa questão da probabilidade. Pode ser que exista algum metal que não dilate enquanto aquecido, mas ele não se baseia na certeza como raciocínio dedutivo. E ele funciona muito bem para a ciência experimental como um todo. Perfeitamente bem. No direito, ele é problemático, porque se nós utilizássemos do raciocínio indutivo, como já tentou-se utilizar no passado, até numa questão da ideia do estudo da ciência criminal como um todo, os estudos de Beccaria e de vários outros criminalistas, se usarmos o raciocínio indutivo, teremos um viés naturalmente preconceituoso, porque estaremos julgando pessoas com base na ação de outras pessoas. Estaremos julgando ações com base na ação de outras pessoas. E, naturalmente, cada caso é um caso. Cada caso precisa ser analisado à luz de sua própria particularidade, à luz das evidências que norteiam esse caso, para que se chegue a uma solução e uma determinação jurídica mais próxima do que a gente consideraria justo, que seria essa subsunção de fato, né, da norma ao caso concreto, com base em todos os vieses que estão envolvidos naquela situação. E aí, para isso, Charles Peirce ele traz uma ideia. Deixa eu ver se está aparecendo no vídeo o slide inteiro. Que ele está aparecendo. Que é a ideia do raciocínio da abdução.
abdução, nós temos muito essa ideia para questão extraterrestre, mas a abdução é baseada na lógica da descoberta. E é muito interessante porque quando nós vamos estudar sobre a abdução, né, na ideia de raciocínio, de produção de verdades, nós percebemos que autores famosos como Conan Doyle, quando fez lá o Sherlock Holmes se baseava mais em abdução do que em dedução, apesar de que no livro falava que o raciocínio dele era dedutivo, mas não era dedutivo. Era um raciocínio de abdução, que é baseado na lógica da descoberta, parte de um fato observado, que faltou o S, e busca a explicação mais plausível. É a base da epistemologia jurídica. Como funciona a abdução? A abdução basicamente é como se fosse um quebra-cabeças que nós tentamos recriar, nós tentamos criar quando estamos diante de algum fato, de algum acontecimento. Então, mal comparando, é como se fosse um crime que tivesse ocorrido e, de fato, no direito, a situação, de fato, ela já ocorreu. Então, o acidente já aconteceu, a pessoa já morreu, o crime já foi cometido, o dano moral já foi feito. E aí nós reconstruímos toda a lógica, toda a ordem de acontecimentos para criação de provas, para revelação da verdade. E a abdução, ela vai pegar esses acontecimentos episódicos e vai tentar descobrir qual foi a causa desses acontecimentos. Então, nós temos um exemplo que é muito interessante, que é a ideia de um fato natural, né? A grama está molhada. Então, a gente pergunta por que a grama está molhada. E se tiver chovido, a gente chega à conclusão de que a grama está molhada porque choveu. Mas, naturalmente, essa é a explicação mais plausível. Podem existir outras. Pode existir, por exemplo, que em vez de chover, serenou apenas. Ou que um cano estourou, ou que alguém molhou a grama. Perceba que do raciocínio dedutivo até a abdução, nós temos um grau de certeza que ele vai diminuindo. Ele chega a ser certeza, ele passa a ser probabilidade, e no caso da abdução, ele passa a plausibilidade. Mas o processo, ele é tão complexo que ele não pode basear-se apenas numa lógica da certeza, porque raramente teremos isso. No processo penal, por exemplo, nós teremos a proeminência de provas contrárias àquela pessoa e não podemos ter as provas que a inocentem, porque se tivermos várias provas para condená-la, mas tivermos uma que é inocente, a que é inocenta vai sobrevaler em detrimento das demais. Perceba que é necessário esse raciocínio de abdução, porque nós temos, na verdade, um viés dentro do processo que necessita de um trabalho melhor, dessa construção, ou melhor, dessa reconstrução narrativa, do entendimento do que de fato ocorreu, de forma mais plausível, para que a gente chegue a uma questão de exigência de fundamentação, de todos aqueles, de todas aquelas garantias da qual se reveste o processo, para que a gente tenha uma decisão o mais próximo do que considera-se justiça. E esse é o ponto principal de toda essa ideia de produção de prova que eu queria trazer aqui do raciocínio de abdução. Para além disso, eu queria falar sobre alguns pontos que eu considero extremamente relevantes nessa ideia de produção de prova, porque nós estamos tratando a verdade ou a produção de prova, todos esses raciocínios, como se fossem questões fundamentalmente simples de serem produzidas e que não tivessem vieses de parcialidade ou dificuldade na produção de todo esse tipo de conteúdo. E aqui eu trouxe, basicamente são dois pensadores, cada um a seu tempo, mas que eu acredito que contribuem de uma forma muito importante para toda essa produção da verdade, do pensamento humano e de tudo isso que norteia toda a fundamentação de um processo.
E aí quis trazer aqui, com certeza, o John Locke. O Locke, faz parte ali é um autor contratualista, faz parte ali do iluminismo na versão na Inglaterra. E o Locke ele vai trazer um pensamento que é muito interessante, que é a ideia de tábula rasa. Faz parte desse empirismo britânico, mas é muito uma ideia de que nós somos quase que um conjunto sem preenchimento. E conforme nós vamos vivenciando a realidade, nós vamos nos preenchendo desse conhecimento. E aí é muito essa ideia de tábula rasa. E é como se fosse um gravador, como se fôssemos gravadores. E muito da lógica de oitiva de testemunha se baseia basicamente nisso, na ideia de que uma pessoa presenciou algo e essa pessoa vai narrar esse algo como se fosse uma câmera, como se fosse um gravador que teve todo ali um cuidado, que reproduz a realidade de tudo aquilo que aconteceu. E então é importante o raciocínio do Locke, porque ele tem muito a ver com esse pensamento processual, da forma com que a gente trata essa produção de prova das pessoas como se fossem máquinas, como se elas observassem a realidade ao redor delas e elas não tivessem vieses ou problemas estruturais dessa produção de memória. A Elizabeth Loftus é uma psicóloga, ela vai estudar muito sobre psicologia da memória e ela vai trazer uma ideia de que a memória humana ela não é esse quebra-cabeças perfeito. Então a memória humana ela não seria reprodutiva, ela seria reconstrutiva. E entre essas duas coisas há uma diferença muito grandiosa. Uma memória reprodutiva seria um quebra-cabeças em que todas as peças estão disponíveis para se reconstruir aquilo que inicialmente estava coeso. Já a memória reconstrutiva, não. A memória reconstrutiva ela é como se a gente tentasse linkar esse quebra-cabeça, mas criasse ele do zero a todo instante que a gente recria a memória. E ela conseguiu, com base em estudos, demonstrar que a nossa memória ela faz parte exatamente dessa construção, de uma construção reconstrutivista e não reprodutiva. Não é um gravador, não é aquela ideia do Locke, em que somos uma tábula rasa e que o conhecimento ele é gravado na nossa memória como se grava um áudio. Então a Elizabeth Loftus ela vai trazer exatamente esse viés de cognição em que aí já adentrando na terceira parte, em que existe um perigo aí do testemunho. O testemunho é a prova normalmente central. É quem viu o que aconteceu, para dizer da forma que aconteceu e, naturalmente, normalmente uma pessoa que não tem interesse na causa. Mas como que a gente pode assegurar que o testemunho ele reproduz de forma mais aproximada do que aconteceu na realidade, se nós temos esse problema da memória? Então a Elizabeth Loftus ela tem um estudo que ela traz em que você pergunta sobre uma colisão entre veículos e aí tem dois grupos que veem o mesmo vídeo, eles têm o mesmo acesso a um fato ocorrido na realidade de carros colidindo um de frente para o outro. E para o primeiro grupo é perguntado com que velocidade aqueles carros colidiram. É usado esse verbo, colidiram. E para o segundo grupo é perguntado com que velocidade os carros se estraçalharam. A mudança na forma de perguntar foi demonstrado que o grupo que foi usado o verbo mais forte, ele colocou naturalmente uma velocidade maior, ou seja, houve uma indução para que aquelas pessoas produzissem uma memória diferente do que as outras. Daí o perigo do testemunho. Existe esse viés de confirmação que ele muitas vezes ele é dificultado por conta de todo um contexto. E nessa ideia de recriação da memória, de uma memória reconstrutiva, até a maneira com a qual a pessoa é indagada sobre algo pode induzi-la a responder de determinada forma ou de outra forma. E existe um outro ponto no testemunho que é perigoso, que
é a prova mais suscetível à degradação temporal. Eu não sei quais dos colegas já participaram, por exemplo, de audiências criminais, principalmente aquelas que envolvem a atuação de policiais, e é muito comum serem perguntados os policiais sobre fatos que ocorreram muitas vezes há meses atrás. Não tem como você se lembrar com tanta exatidão de algo ocorrido há tanto tempo. Então, é muito relevante pensar sobre esse modo e analisar que o testemunho de fato ele tem esse ponto de vista negativo. E aqui entrando numa questão que é mais voltada para a filosofia, que eu acho fundamental. A gente vai ter o Francis Bacon. Francis Bacon, para quem não conhece, ele é um autor que ele auxilia todo numa criação de como a gente faz a construção de uma ciência experimental. Como que a gente recria, como que a gente, na verdade não recria, como que a gente cria as bases de análise de alguma ciência. E ele tem esse Novum Organum, que é de 1620, o Francis Bacon, o novo organo é o novo instrumento. Ele cria um método seguro para a ciência prosperar. E aí ele traz, e aí é a ideia que eu acho interessante trazer para cá, a ideia dos ídolos da caverna. O Francis Bacon ele vai trazer esse pensamento de que os ídolos da caverna são as formas com as quais nós somos moldados. E ele vai basear muito essa ideia no método experimental, em toda essa questão, mas dizer fundamentalmente que cada um vive numa caverna particular. Ele traz aquela analogia da caverna de Platão para uma questão mais psicológica de criação da forma com a qual a gente vê a realidade. E para trazer para o tempo atual seria basicamente a gente comparar um juiz que foi promotor, que sempre esteve do lado da acusação, com um juiz que foi defensor, que sempre esteve do lado da defesa. E que esses juízes vão ter atuações diferentes, naturalmente, porque eles tiveram ali, nessa ideia do Francis Bacon, as suas cavernas particulares, nas quais a sua formação de análise, de cognição de uma prova, ela se deu de forma diferente. Então, o Francis Bacon ele lança a luz a isso, nesse novo instrumento de 1620, lá do século XVII, que eu acho muito interessante para a gente. E os vieses cognitivos, que eu coloquei aqui, aí eles vão se basear, eu não coloquei o nome do psicólogo. Aqui eu queria falar, era do Daniel, deixa eu ver se vai sair legal. Kahneman. O Daniel Kahneman, ele vai escrever um livro em 2011 chamado Rápido e Devagar. Ele é um psicólogo israelense e ele vai analisar que o nosso cérebro ele tem atalhos mentais. Usar a dúvida gasta caloria. Ter dúvida gasta caloria e para o cérebro não é confortável ter dúvida. Então é muito natural que o cérebro ele crie atalhos para se chegar a uma situação mais confortável para ele. E então o Daniel Kahneman ele vai fazer um estudo que vai demonstrar que dentro até de um ambiente judicial ou em qualquer ambiente, o acadêmico mesmo, quando nós temos ideia de lançar algum tipo de artigo ou trabalho de conclusão de curso, é muito comum que você tenha uma ideia e você lute para fazer aquela sua ideia valer. Você busque argumentos que confirmem. Isso é um atalho mental. Isso é algo natural do cérebro humano. E esses atalhos mentais, eles criam uma situação que seria a base do que a gente chama das heurísticas. E que tem tudo a ver com a ideia da psicologia cognitiva. Um exemplo que é dado é um magistrado, ele está fazendo análise de um julgamento qualquer, em que precisa saber se uma pessoa foi ou não culpada de determinada imputação.
E da forma que lhe é apresentada a situação, ele já cria, de certa forma, um viés cognitivo de absolvição ou condenação. E é natural no cérebro do magistrado, isso é natural a todo ser humano, que ele busque nos testemunhos, que ele busque nos indícios, nas provas que estão sendo apresentadas a ele, confirmações daquele viés inicial. Então, esses vieses cognitivos apontando, no final das contas, para um viés de confirmação. É natural que isso, dentro do ambiente jurídico, não é algo salutar, é algo que precisa ser afastado. E, e aí a gente lança à luz a ideia da ilusão da imparcialidade, que é importante saber a diferença. O que é imparcialidade, o que é neutralidade. A, a, a neutralidade ela é uma característica que é impossível biologicamente. Até no ponto de vista das ferramentas de inteligência artificial, falarmos em neutralidade é, é impossível. As ferramentas elas têm uma base cognitiva, um viés de atuação. O que nós precisamos buscar são magistrados imparciais. Não só magistrados, mas todo um corpo jurídico de técnicos que estejam envolvidos naquela situação que busquem a imparcialidade. A gente brinca que neutro só o detergente. E aí o exemplo da testemunha com gagueira, que para alguns, uma testemunha que demonstre gaguejar em alguns momentos, ela pode parecer que está mentindo e por isso ficou nervosa, e para outros pode parecer que ela está falando a verdade. Tanto está comprometida com a verdade que está nervosa diante daquela situação, que não é uma pessoa ardilosa que mentiria no processo. Então, perceba como que uma mesma situação, a depender de um viés cognitivo, ela pode ter visões diferentes. E a busca dentro do processo como um todo é de um ambiente em que esses vieses eles não tenham relevância, em que a gente busque a imparcialidade cada vez mais. Daí temos ações como, por exemplo, a ideia de desmembramento da ação penal, em termos um juiz que vai conhecer da ação penal e outro que vai julgar, algo que ainda não foi implementado, né, que foi suspenso por conta da impossibilidade prática e até financeira, mas de buscarmos um judiciário que se aproxime cada vez mais de uma imparcialidade, abstraindo a ideia da neutralidade, que essa é uma impossibilidade. E, assim, entrando mais numa questão filosófica que eu considero muito interessante, eu queria destacar aqui o trabalho de dois pensadores. Um é o Jean Baudrillard e o outro é Byung-Chul Han, que também falando um pouco sobre inteligência artificial e muito da forma com a qual a gente lida com a realidade, sobre essa ideia do que é a verdade, né, de como que ela nos é apresentada, quase num contexto ali de Nietzsche, quase num contexto de como Nietzsche vai entender toda essa questão de produção do conhecimento. O Jean Baudrillard, ele é um pensador, ele é um filósofo aqui da segunda metade do século XX, e ele vai escrever um livro, cadê? Se não me engano, é 1981, eu não estou muito certo. Deixa eu apagar que tá horrível. Ele vai escrever um livro que ficou muito famoso depois, até na cultura pop, Simulacro e Simulação. Esse livro ele vai ser usado até como uma ferramenta das pessoas que fizeram ali o filme Matrix, das irmãs Wachowski, como um livro importante de ser lido para ser compreendido naquela ideia de simulação. O Jean Baudrillard ele vai ter até acesso ao filme depois, ele falece só em 2007, mas o livro dele simular, e ele até não gosta, né, de como a Matrix para ele é diferente. Eu quero demonstrar isso na questão da produção da verdade. Jean Baudrillard ele está muito comprometido em criticar essa cultura do consumismo, esse consumo dos símbolos, e ele fala das fases da ilusão, que são 4. Ele vai fazer uma distinção entre o que seria uma cópia e um simulacro. A cópia seria
basicamente uma reprodução exata da realidade. Então você tem um áudio e você copia esse áudio. Já o simulacro, ele é como se fosse uma cópia defeituosa, que a depender do que ele chama das fases da ilusão, esse simulacro ele vai ampliando a sua característica de se distanciar ainda mais do que era o principal. Isso é muito importante no contexto processual. A gente fala muito de um contexto mais filosófico, mas num contexto processual isso tem uma relevância ímpar. Porque quando o Jean Baudrillard vai falar disso na década de 80, a gente tem um mundo que ainda não tinha internet. Mas ele lança a luz a uma situação que hoje ela é extremamente atual e parece que esse livro foi escrito ano passado. Porque eu vou tentar lembrar aqui basicamente as 4 fases. Se não me engano, a primeira fase seria a cópia fiel. Então a cópia fiel é tipo uma gravação de um áudio. E a gente pode traçar isso para uma análise mais dentro de um processo. Então uma pessoa falou algo, você tem o áudio daquela pessoa e esse áudio correspondendo ao que a pessoa falou. É uma cópia fiel daquilo que a pessoa disse. O segundo seria que é chamado a maquiagem. A maquiagem seria uma maneira de nós pegarmos um áudio e tirarmos partes desse áudio. É muito comum em ferramentas de edição de áudio, tirarmos o silêncio, né, para que o áudio não fique tão chato de ser acompanhado. A maquiagem ela já se distancia um pouco do que foi o áudio no seu original. O terceiro, para o Baudrillard, seria o fingimento. Fingimento seria um áudio criado com ardil, com falsidade, ou um áudio em que você usasse um autotune, por exemplo. Um áudio em que você fizesse toda uma edição juntando, por exemplo, trechos de conversas de uma pessoa aqui e ali, fazendo um corte para dar a entender algo que não aconteceu na realidade. Então, perceba que da cópia fiel para a maquiagem, para o fingimento, nós estamos numa progressão que deteriora a produção, essa prova. É uma progressão que deteriora a produção da prova. E o quarto seria o simulacro. E é interessante ele falar disso no começo da década de 80, porque hoje vivemos a era do simulacro. Quantas são as propagandas, os áudios, os textos que nós lemos, ouvimos, observamos que não tiveram ali a produção de nenhuma pessoa, de uma ferramenta de IA, que compilou ali de forma generativa, com base em um arquivo imenso, mas que não foi uma produção humana. E nós estamos nos aproximando cada vez mais de uma realidade na qual uma pessoa vai ter eventualmente a voz dela. Eu mesmo lido com ferramentas de conseguir fazer cópia de voz, que as pessoas veem a voz da pessoa que eu copio e elas não conseguem perceber a diferença entre a voz da pessoa no mundo real e aquela criada pela inteligência artificial. Então isso é algo muito importante, muito relevante. Claro que, em certa parte, parece que nós, quando falamos sobre isso, estamos abstraindo demais, mas não. É importante que criamos ferramentas que norteiem toda essa questão dessa produção em nível processual, para que não estejamos lidando em ambiente judicial com uma produção de prova que não seja consistente. E aí vamos averiguar mais uma vez o que é a verdade. O que é que pode ser produzido em processo? O que a gente pode dar como valoração, relevância a determinada coisa? O Byung-Chul Han, ele é um filósofo também, ele é sul-coreano e alemão, e ele vai falar de uma era da infocracia, que aí já é uma deturpação da verdade. A infocracia, ela seria um modelo de Estado que substitui o Estado tradicional, o Estado que tenta impor limitações, que tenta criar restrições ao sujeito,
para um Estado que se preocupa com a informação como a base desse Estado. E o Byung-Chul Han ele vai dizer que é a era da velocidade e do afeto. Quando a gente fala em velocidade, ele vai falar que é a morte do tempo. E quando ele vai falar do afeto, né, a era do afeto, é a morte da racionalidade. Como assim? É a morte do tempo porque muitas vezes, principalmente hoje em dia, o que se produz como conteúdo que tem uma valoração de verdade é aquilo que é rápido, é aquilo que é praticamente instantâneo. É aquilo que viraliza, é a era da viralização. E isso tem uma carga de relevância na nossa sociedade que o Byung-Chul Han ele vai dizer que a produção da verdade ela leva tempo. A verdade ela muitas vezes para se chegar a uma conclusão é necessário se debruçar sobre aquela prova e analisá-la. Mas nós não estamos nessa fase. Na nossa era, o que é tido como verdade é o que é rápido. Então perceba que, por exemplo, uma fake news, uma informação falsa, ela é transmitida, e quantas vezes nós vemos isso na sociedade atual? Uma informação que ela é transmitida, mesmo sendo falseada, ela ganha contornos de verdade, e a apuração dela leva tanto tempo, que aí quando se chega à verdade, essa apuração ela já não tem peso. É como se não fosse mais a verdade. Não tem mais importância para o mundo como um todo. Então, vivemos nessa era da morte do tempo, nesse sentido, para o Byung-Chul Han, que ele traz esse contexto filosófico sobre a obtenção de informação numa era da infocracia. E a morte da racionalidade, ela se dá à medida, né, quando ele diz que é a era do afeto no sentido de aproximação que se tem do conteúdo. Então, o conteúdo que se tem como verdade, ele não é aquele que passa por uma produção ou por uma análise que tem uma ciência experimental, não. Ele é aquele com o qual você mais se identifica. Então, quase numa ideia de um sofismo atual, a morte da racionalidade seria assim dita porque é um conteúdo que normalmente ele tem uma carga que viraliza. E aí vemos, por exemplo, debates em que normalmente o mais importante, né, atualmente é uma pessoa que traz uma frase de efeito ou que naquele momento parece que diminui o parceiro ali no debate e não necessariamente de produção de conteúdo. Por isso que seria a morte da racionalidade para o Byung-Chul Han. É importante se debruçar sobre isso. Em que passo nós estamos caminhando para uma sociedade em que, de fato, como vamos produzir as verdades nesse mundo que estamos criando. E aí, para concluir, a questão da geração da verdade. Eu tenho um vídeo que eu estou para fazer sobre as ferramentas de IA, de tentar explicar como que se deu a formação das principais ferramentas e o contexto todo do que é válido ou não para ser usado dentro do ambiente jurídico, mas de estarmos no meio de ferramentas de IA generativa e que o nosso trabalho enquanto advogado, como operador do direito como um todo, para além da ideia de captar uma prova, é auditá-la. Porque como estamos, e aí passando tanto pelo Baudrillard como para o Byung-Chul Han, a ideia da IA generativa, que quando nos é apresentado determinado contexto probatório, é importante que a gente faça a própria análise, a gente acabe auditando aquilo. Então, saímos da era em que tínhamos apenas que captar a prova e agora nós temos que auditá-la. Muito embora muitas vezes ela pareça a realidade, mas todas essas ferramentas e todo esse anseio que a sociedade tem atualmente com uma informação que seja rápida e que conecte, deturpa a produção do que a gente considera como verdade, como fato ocorrido. E aí remonta lá no passado a ideia de que a verdade absoluta ela não existe. Ela parte de um contexto no qual temos vários tipos de raciocínio para se chegar ao entendimento do que de fato ocorreu. Então,
É um vídeo que acabou se alongando, mas eu acho que traz informações relevantes e que passa por pensadores e por eras que eu considero de extrema relevância e que podem fazer a gente refletir sobre como que se dá a construção da verdade. Não só no processo, porque como eu disse, é um vídeo que eu quero fazer dele uma análise também, não só jurídica, mas de um ponto de vista filosófico.